Olá, seja muito bem-vindo ao programa Nossa Entidade. Nesta edição, nós vamos conversar com representantes do Mutirão No Bem, a instituição que atende crianças e adolescentes aqui na capital paulista. Eu converso com o Luciano Antônio Bresciani, que é o fundador do Mutirão No Bem, e o Vinícius Bresciani também, que é fundador e gestor do Mutirão No Bem. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Vocês são parentes, não? Sobrenome igual tem, né? Eu sou filho dele. E do nosso fundador. Fala pra gente como é que começou esse trabalho, há quanto tempo e em que local exatamente aqui na capital paulista, Luciano? Mas mais nada, obrigado pela oportunidade. Essa iniciativa, ela começou com um fomento em família, né? A necessidade, a ideia de poder ajudar pessoas que necessitavam. E então, na família, a gente começou a ter a ideia de, através de uma organização, algo juridicamente estabelecido, a gente pudesse ser mais útil à sociedade. Desta ideia, a gente acabou juridicamente estabelecendo o Mutirão No Bem, estabelecido uma vez juridicamente a entidade, a gente começou com alguns projetos que já estão em andamento. Agora, o Vinícius, a gente estava conversando que já tinha aí uma pendência aí para fazer trabalhos voluntários. Isso é em toda a família? A família é grande? Como é que é? Ou é pequena? Não, na verdade sou eu, minha esposa e 3 filhos, né? O Vitor, mais velho, o Vinícius, que é o do meio, Gabriel, que é o caçula, todos muito próximos de idade, todos já adultos, né? E todos estão envolvidos? Todos envolvidos, olha que bacana. Que legal. Na verdade, amigos e parentes. Então, meu filho mais velho é o diretor financeiro, entendi. o mais novo é o diretor administrativo, o Vinícius faz o gerenciamento, a esposa é vice-presidente, mas tem muitos amigos também no conselho ajudando a entidade. É interessante porque é uma entidade que parece que, talvez antes de vocês pensarem que ela ia existir, parece que ela já foi se moldando, porque o Vinícius é administrador, né? E hoje acabou fazendo a gestão do Mutirão. É Mutirão, né? Mutirão No Bem. Mutirão No Bem. Isso. Como é que é o seu trabalho voluntário? Começou antes de fundar o Mutirão, né? Olha, eu senti essa vontade aliás, essa necessidade mesmo de ser mais útil, né? Você fazia voluntariado em qual instituição antes do Mutirão? Então, antes do Mutirão, o que deu origem ao Mutirão foi uma série de trabalhos voluntários, né? Eu ainda sou voluntário num trabalho em Paraisópolis, que a gente atende mais de 300 crianças. Na época que eu iniciei, eu era voluntário da Casa da Criança Santo Amaro, que também faz um trabalho brilhante, da Casa de Repouso Mão Branca, né, onde eu fazia um trabalho também com idosos, um trabalho de visitação, de escuta, e fui me envolvendo, e isso foi me dando sentido para a vida, assim. Então foi o que me fez... Você chamava seu pai assim? O seu pai chamava. falava, não, filho, hoje eu vou ficar assistindo televisão, não vou querer... Meu pai, ele também sempre teve a cultura de auxiliar, só que normalmente pelo tempo curto, né, a ajuda que meu pai... Qual que é a sua formação, Luciano? Eu sou administrador de empresas também. Tecnologia da informação. Trabalha na área da tecnologia, bem legal. É bem legal a sua área também de tecnologia, porque é o que tem o filão aí para a molecada. Vocês trabalham com crianças, com adolescentes, né? Tem ideia de envolver essa turminha aí, um projeto voltado para a tecnologia? Quem sabe a gente possa trazê-los, né, com mais adolescentes, quem sabe capacitá-los numa oportunidade, né, que os tire da realidade que eles vivem e deem oportunidades melhores. O Mutirão No Bem tem quanto tempo já de existência? 3 anos. É novo, 3 anos, Desde né? 2015. Legal. Mas eu fiquei curioso para saber, assim, porque vocês moram na Zona Sul, um dia teve essa ideia, eu acho que já existia aí uma semente ali na família, mas aí como é que vocês pegaram o carro e falaram, gente, tem tanta coisa, tem tanto lugar pra gente, que a gente sabe que tem uma chamada vulnerabilidade social, né? E vocês pegaram o carro e foram visitar as regiões de São Paulo, como é que foi isso? Posso? Pode falar, Vinícius. Foi exatamente isso, né? Às vezes, eu acho que às vezes as pessoas pensam que alguma ideia, alguma iniciativa surge de um grande plano, né? O que a gente teve foi uma grande vontade, a gente não tinha nenhum conhecimento dessa área, a gente não sabia a demanda da região, só que a gente tinha uma vontade muito sincera de ajudar, né? De doar o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, em prol de crianças que necessitassem. Então, foi aí que a gente até pensou, se a gente vai ajudar quem precisa, a gente precisa entender aonde precisa.
E aí a gente começou, junto com os serviços públicos, uma pesquisa, um estudo vasto que a gente fez, com índices do IBGE, Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria da Educação, conversamos com 9 escolas da região para validar realmente se existia essa demanda. Depois que validamos, aí sim, estudamos a melhor região para a gente se colocar ali, né? E todo esse planejamento levou quanto tempo? Pelo menos uns 6 meses para fazer o estudo. Foi 6 meses, né? Mais que foi 2015 quase que todo. Foi quase porque 2015. a gente E ao mesmo tempo fazendo o trabalho voluntário na Casa da Criança e Paraisópolis. Paraisópolis que é a maior comunidade carente, hoje já não tanto assim, mas acho que do estado de São Paulo, né? Acho que, aliás, do Brasil, parece que só a comunidade da Rocinha, que é tão grande como a de Paraisópolis, mais de 100 mil pessoas. Mas aí eu queria saber como é que o Mutirão no Bem funciona hoje, né? Vocês atendem mais de 20 crianças e tem 2 frentes de trabalho, e que público que é esse que vocês atendem? A gente iniciou o trabalho, né? Atendendo no Centro da Criança, que é uma casa adaptada, onde a gente atende diariamente 24 crianças, né, no contraturno escolar. A gente serve 2 refeições, então o café da manhã na entrada e o almoço na saída. E cada dia da semana eles têm uma atividade, né? Então segunda-feira eles têm contação de história, na terça-feira eles têm artes, na quarta-feira é o Brincar Livre, onde a gente leva eles para uma atividade externa, seja numa praça, seja no Sesc, em um ambiente aberto onde eles possam realmente brincar. Na quinta-feira eles têm jogos teatrais e na sexta-feira a gente fecha a semana com uma vivência do valor que está sendo passado. Quando eu falo valor que está sendo passado, a gente trabalha com semanas fechadas, então cada semana é um valor trabalhado. Olha, a gente por usa exemplo... essas atividades para trabalhar um valor. Por exemplo, honestidade. A gente fez há 2 semanas atrás a Semana da Honestidade. Começa com uma historinha onde eles tinham que dar um final. Então, para os meninos, para um grupo, a história foi um menino que via na rua um homem deixando a carteira cair. Qual era o final da história que esses grupos iam dar? E a outra história que a gente contou também foi de uma menina que dentro da escola, na saída ela vê uma boneca e alguém esqueceu aquela boneca no pátio. E aí o que ela vai fazer? Se ela vai pegar aquela boneca que ela queria tanto, né? E aí a gente começa a semana assim, normalmente, só jogando uma isca mesmo, né? Do que a gente vai trabalhar. E aí ao longo da semana inteira, com as outras atividades, a gente vai trabalhando esse valor. Fazendo eles entenderem, mas principalmente fazendo eles vivenciarem isso. E é uma turminha aí de 6 até... 6 a 10 anos. A 10 anos, né? Ô, Luciano, você tem quantos filhos? Tenho 3 meninos. Três rapazes, né? É verdade, os pais sabem que a educação, até um certo momento, eles têm o controle, né? Mas quando começa a ficar mais jovenzinho e adolescente, quem tem o controle são os amiguinhos, né? Porque eles passam a ouvir mais os amigos do que os pais, não é verdade? Né? Muita influência de amigos. Muita influência. E como é que você vê o trabalho que você faz nesse contexto, né? Porque vocês têm a chance ali de ensinar princípios de honestidade, por exemplo, de valores, né? Que às vezes na comunidade ali fossem exatamente os contrários, né? Perfeito. Os ídolos deles. Sua observação é perfeita. A idade que a gente trabalha é uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade, porque a criança ainda está atenta àquilo que você pode passar. É lógico que ela vai confrontar o que ela vive na comunidade com o que a gente está passando, e o Vinícius e a equipe, com muita presteza, consegue colocar os temas de uma forma que ela entenda que, embora diferentes, a ideia é realmente que o conceito se consolide, e a gente tem a felicidade de cada vez mais consolidar nessas crianças conceitos que provavelmente os pais não poderiam passar, não teriam condições de passar por N motivos. Então, é uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade. E vocês conversam também com os professores, porque vamos retornar aqui, porque o Mutirão no Bem, eles têm 2 frentes de trabalho, né? Aquela que é feita na casa, que fica na cidade Dutra, zona sul de São Paulo, é ali para a região de Interlagos, né? Que foi o local onde eles fizeram uma pesquisa ampla, quase durante um ano, para verificar a região que tinha mais necessidade. E também era da região, mais ou menos, porque vocês moram na Zona Sul também, e aí vocês começam o trabalho, né? E como é que é o trabalho desta outra frente nas escolas, né? Vocês conversam com os professores, aí é definido uma vez por mês aí é o mutirão mesmo, né? Vai lá uma turma grande e faz o trabalho. Exatamente. O Escola Viva é um programa... Escola Viva significa escola com virtudes e valores, né? É um programa que a gente criou justamente por ver
o impacto positivo que a gente estava tendo no mutirão com essas 20 e poucas crianças. Em menos de um ano, a gente via transformações não só na criança, mas na célula familiar, né? A família nos deu um feedback muito positivo e aí a gente entendeu que isso precisava se ampliar, isso precisava atingir mais gente ali daquela comunidade. E aí, como a gente ainda não tinha o recurso, a capacidade financeira de expandir a estrutura para receber eles na nossa estrutura, a gente ficou quebrando a cabeça e chegamos nessa ideia. Bom, e se a gente levar o mutirão Nobem para o equipamento da escola pública? E aí que a gente estruturou o projeto e começou a apresentá-lo, né? E aí na Paulo Setúbal a gente, como já tinha se apresentado quando foi inaugurar o projeto, a diretora já conhecia a gente, nos recebeu super bem e nos deu inclusive a oportunidade de apresentar diretamente para toda a equipe de professores dela, né? Então para a gente foi até... E aí vocês já tinham o know-how do trabalho que vocês faziam lá na Sim, na e foi Cidade até Adulta emocionante porque a gente não sabia o que falar direito para os professores. E eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar quando ela me der a palavra, né? Porque a gente entrou no meio de uma reunião de professores, então a gente ficou esperando a nossa vez. E aí, quando ela me deu a palavra, eu tinha pensado em falar um monte de coisa e eu só perguntei assim para eles, o que faz vocês estarem aqui, né? Por que vocês fazem isso? E aí a gente começou a retomar essa ideia que todo professor, todo educador tem que ter esse sonho de uma sociedade melhor, né? Essa esperança que a gente não pode deixar morrer de que tudo tem jeito sim. E qual foi a resposta deles? A resposta de muitos foi muito positiva, que queriam participar, que queriam inclusive futuras formações nossas, se a gente fosse oferecer capacitações, formações, e está sendo excelente, assim. A gente teve 2 iniciativas, né, por enquanto, do Escola Viva, um projeto recente, e na segunda iniciativa o número de atendidos quase triplicou, né? Então, a gente tem aumentado muito esse envolvimento dos professores, das crianças e dos pais também. Entendi. Esse sábado eu vou estar fazendo uma fala, inclusive, fui convidado pela escola para fazer uma fala para os pais, né, para explicar essa iniciativa e conseguir realmente fazer esse mutirão aumentar ainda mais. Então, na casa que vocês atendem, o atendimento direto, fica na cidade de Dutra também, não? Também. E essa escola, como é que chama a escola? Chama Paulo Setúbal. Fica também na cidade de Dutra? Também. Ah, entendi. Inclusive bem próximo. Eu fico imaginando, viu, Luciano, a gratidão principalmente dos pais, né? Porque a gente sabe que as crianças, principalmente numa comunidade mais carente, a mãe e o pai já faz uma viagem na capital. Quem não é da capital paulista sabe que o pessoal às vezes demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então só isso já são 4 horas longe de casa. Às vezes não tem com quem deixar essas crianças e o convívio social que é o grande desespero dos pais, né? Porque pro bem e pro mal. Às vezes o pai fala assim, poxa, meu filho não faz nada, ele não dança, ele não canta. Aí vai para uma escolinha, volta outro, né? Volta cantando, dançando, porque se sociabilizou. Mas é a boa sociabilidade que vocês promovem. Olha só, as fotos bonitas. Até eu vou pedir aqui para o nosso diretor, ver se a gente já pode mostrar as fotos do Facebook. Eu me conectei aqui, eu quero mostrar porque tem fotos bem legais, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar também. Olha lá, ó. Transforme com amor. Isso aqui é fotos lá, essa é uma das meninas atendida. Isso, eu amo, eu mesma. Eu amo mesma. Essa foi uma atividade que a gente fez de autoestima do Escola Viva. Ah, de autoestima, olha que legal. Falando de quanto a gente tem que aprender a se amar em primeiro lugar, né? Puxa, é o chamado empoderamento, né? Que não adianta ninguém trazer de fora, né? Se você não aprender por você mesmo, não vai... Olha que legal, né? E um amor próprio que às vezes... No dia a dia ali é difícil manter, né? A gente sabe que é uma conquista diária, né, que vocês estão fazendo. A verdade é quebrar um ciclo, né? Porque o ciclo dessas comunidades é a repetição das pessoas se sentirem inferiorizadas, infelizmente. Então, a gente quebra esse ciclo e mostra à criança que ela tem alternativas, que ela tem opções. Você falou com muita propriedade. A gente tem um menino que aprendeu a sapatear lá, com a gente, em 1 ano e pouco, fez uma apresentação de Natal muito bonita, na peça de Natal, e provavelmente ele não saberia do dom que ele tem para sapatear se não tivesse tido a oportunidade. É legal. Né? Essa aqui é lá na Setúbal ou não? Essa é na escola, exatamente. É o Labo Setúbal?
Paulo Setúbal. Olha só, um grupo grande de voluntários, né? Muita gente jovem ajudando nesse projeto. Nossa, isso, e é interessante porque nasceu da ideia de uma família, né? E praticamente hoje quem mantém é a família, né? E os Agora, amigos, os né? amigos A gente, também. na verdade, vai de rifa. Agora, nesse final de semana, a gente tem um bazar beneficente lá na própria unidade. Então, rifa, Entendi. Bazar, tudo que a gente pode para arrecadar fundos, né? Legal. E quem quiser fazer uma doação, ajudar, como é que faz? Lá no site mesmo nós temos todos os dados bancários, né? Se puder fazer a doação através do nosso canal bancário que está no site, seria Então vamos perfeito. repetir o site aí, que quem está em casa ou vendo pelo YouTube, dá para entrar lá e ver direitinho o site. Legal. Tem lá, mutirãonobem.org.br ou .com.br, os dois entram Os dois, lá a gente direto. tomou cuidado já de tem pegar as o domínio. contas lá. Perfeito. Essas são meninas voluntárias também? São professoras? São voluntárias. Ah, que Na legal. equipe de voluntários a gente reúne psicólogas, Importante. pedagogos e pedagogas, né? E também aquela pessoa que não tem a formação na área, mas tem a vontade de participar, ela é bem-vinda, né? Então a gente entendi. já tem um modelo, uma estrutura onde a gente consegue receber qualquer tipo de voluntário, desde aquele que já tem experiência com criança, aquele que nunca teve uma experiência. E você que é voluntário já há tantos anos, o que você diz para quem está em casa e fala, puxa, eu queria fazer alguma coisa? Sai e faça. Saia e faça, exatamente Just do it. isso. Não fique procurando a hora certa, a oportunidade certa, o lugar certo, porque simplesmente você ser útil, né? No fundo, a gente percebe depois de um tempo, fazendo tudo isso, que a gente faz por nós mesmos, né? O primeiro beneficiado de qualquer ação beneficente é a pessoa que faz, é a pessoa que se doa. Mas não tem a questão também que a gente tem que colocar da disciplina e de se comprometer também, né? Porque não adianta você ir uma vez, aí a pessoa não conta com o outro, né? Pelo menos as entidades que a gente vem aqui, tem algumas que assinam inclusive um termo, né? Não, me comprometo durante 3 meses, todos os domingos ou toda sexta-feira. Você falou muito bem, é oportuno, Luciano? sim. É importante que o voluntário entenda que a contribuição dele, ela está acolhida por nós, né? Então a gente conta com aquele trabalho, né? Eu até gostaria de exemplificar, a gente tem voluntários hoje que fazem o almoço das crianças, olha que bacana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, temos hoje já 3 pessoas voluntárias que vão até lá, cozinham para as crianças. Deve ser muito gratificante para eles, né? Um compromisso enorme. Porque se faltar não tem comida. É o que não tem, exatamente. Então é uma coisa muito bacana, o pessoal se sente muito, muito feliz. E são voluntários da região ou tem gente que se desloca Tem gente que de um vem de bairro? longe, tem gente que vem... Tem gente que vem São de Miguel Paulista. São Miguel Paulista, exatamente. Acredite, Lugares que tem gente que... Acredite, são pessoas assim, que já entenderam o quão bom é você doar um pouco do seu tempo, da sua energia, né? E o quanto isso te ajuda também como pessoa. E muito legal, porque a gente recebe essas pessoas com muito amor, eles doam muito amor e a comida fica gostosa e a criançada adora. Então é muito legal. Então, e é o alimento para o corpo, mas também para a alma, para o espírito, né, para a mente. Como é que vocês desenvolveram a pedagogia? E você tem uma experiência de voluntariado, mas lá no Mutirão no Bem, que a gente está explicando, tem 2 frentes de trabalho, que é a local e a do Mutirão que vai na escola. Como é que vocês desenvolveram e falaram, não, a gente precisa ter um processo aqui. O que vocês pensaram para ensinar essa turminha? Chamou psicólogos? Então, exatamente. A gente formou um mutirão mesmo para pensar isso, onde tinha desde as professoras e diretoras das escolas da região, que deram muitas sugestões, muito palpite, puderam nos indicar quais eram as principais dificuldades que elas enfrentavam ali, né, na sua experiência escolar. Também tivemos participação de psicólogas, né? A gente montou uma frente de um grupo, acho que de 8 psicólogas, que a gente estruturou desde essa parte da pedagogia com elas até a parte do processo seletivo, né? De como que a gente ia filtrar as famílias que mais precisam mesmo desse serviço, né? E principalmente, nessa parte eu gosto muito de não ter a formação em pedagogia, né? E até muitas pessoas fizeram esse discurso quando a gente foi estruturar. Porque talvez se eu tivesse a formação em pedagogia, eu não ia pensar tão fora da caixa quanto eu penso hoje, né? Entendi. O que surgiu para mim foi uma vontade real de ajudar o ser, né? E é muito importante fazer uma distinção entre educar e instruir.
né? O que a gente tem nas escolas, hoje na faculdade, é instrução, né? Intelecto. Você absorve conhecimentos que podem te capacitar para uma função, podem te dar algo específico técnico. Agora, educar, até se você volta na origem da palavra, significa conduzir para fora, né? Então eu entendo que... quando não tinha escola, quem educava mesmo eram os Pois pais, eu né? entendo que educar é você preparar esse ser para o mundo. Entendi. E é por isso que a gente fala, educação, na verdade, sem valores, não é educação, não existe. Não é porque completa. como você estava falando, como é que a criança, mais para frente, quando ela fizer seus 13, 14 anos, ela vai ter um processo de tomada de decisão, de escolha, né? E de discernimento. E como é que ela vai ser capaz de escolher um caminho bom se ela não tem pensamento crítico, se ela não tem uma base de moralidade, se ela não tem algo que fala para ela o que é o bem, o que é o mal, o que está bem na sociedade, o que não está bem, né? Então é aí que a gente aposta nessa educação. O professor, né, Luciano, ele sempre ele pode colaborar com isso, mas ele tem aquela grade ali e agora tem aí não só a reforma do ensino médio, mas estamos aí brevemente para ser aprovado a base nacional curricular, né, que aí vai aumentar, turminha, bastante a carga exigida de ensino em todas as matérias, porque a ideia é colocar o Brasil em patamares com países desenvolvidos, né? Mas esta questão dos valores é um complemento que entidades como vocês prestam, que é muito importante. Claro. E normalmente estaria no núcleo familiar, né? Como infelizmente o núcleo familiar hoje, por N motivos, né, nem sempre consegue dar a essa criança esses parâmetros que o Vinícius falou, essa criticidade que vai ajudá-lo a decidir sobre uma ação positiva ou negativa no futuro, não adianta a gente reclamar. O que a gente precisa fazer, e a gente se sentiu apto a isso, é trazer essa oportunidade da criança ter contato com o que a sociedade julga de certo, de errado, para que ela possa amanhã decidir baseada em alguma informação que ela recebeu. Antigamente o núcleo familiar fazia essa parte muito bem, né? Hoje a sociedade, do modo geral, tem que se ajudar e fazê-lo também. Entendi. Vocês têm uma ideia assim, sempre a ideia de ampliar é importante, mas eu li um livro voltado para empreendimento que há umas 2 décadas, né? Foi um livro muito famoso que dizia que você tinha que crescer, uma empresa tinha que crescer e crescer infinitamente, né? E hoje se pensa diferente. Veio uma outra doutrina e falou assim, não, você já viu uma árvore que cresce infinitamente? Não, ela cresce até o momento, né? Então eu fico pensando assim, atividades como a que vocês fazem em determinadas regiões onde você está próximo é muito interessante, porque às vezes você não precisa ter uma abrangência nacional. Se eu estou fazendo aqui perto da minha casa, né? É interessante, você consegue resolver alguma coisa próxima, como vocês resolvem, com família, com amigos, né? Isso. E não que isso não possa crescer. Eu espero que vocês cresçam, porque dá vontade também de ampliar o trabalho, né? Vai tendo Nosso objetivo é esse, né? À medida em que a gente conseguiu, com 24 famílias, sensibilizá-los, tocá-los, eles, na verdade, sensibilizam também um pouco da comunidade com a qual eles convivem. A nossa ideia é, tão logo seja possível, dobrar o turno. A gente atende hoje 24 crianças pela manhã, a gente quer atender 24 à tarde, elas estudariam provavelmente de manhã e viriam à tarde com a gente. Entendi. Né? Isso já será um grande passo, mas é o nosso objetivo. A gente acredita que, independente do crescimento, é importante você ter objetivos e trabalhar para eles. Qualidade, manter os valores, Se você não tem um plano, então eu e o Vinícius, a gente, de forma até profissional, a gente procura fazer as nossas reuniões do que é o estratégico, do que é o operacional, compartilhar com os demais que fazem parte da associação, deixar todo mundo a par do que nós estamos fazendo, né? Agora, no site tem um relatório de que vocês fazem, Isso, quantas pessoas estão ali de voluntários, transparência, de tudo onde também, vêm os recursos, né? Exatamente. A gente dá logo de forma clara o que tem sido os resultados, mas a gente procura, como o Vinícius falou, colocar o que de melhor a gente tem em termos de instrução, de capacitação, de ferramentas, de competência, em prol do mutirão. Então, quando a gente faz com profissionalismo, com vontade, com seriedade. Aliás, vocês foram aqui a um case de sucesso do programa Google Grants, é assim que fala? Isso mesmo. O que é isso? Explica para mim. A Google, ela, de uma forma muito bacana, ela patrocina, ela dá a chance de você fazer divulgação, né, dentro do Google para associações. Então, existe um processo burocrático, eu preenchi todo o processo e fiz. Depois, se você vai cuidando do seu site, vai sempre colocando as palavras certas, vai mexendo sempre nas palavras, nas fotos e tal, você começa a ter visibilidade, cada vez mais visibilidade. Nós temos
praticamente 40 mil visitações por semana. Nossa. É um número... E aí a gente acabou, sem saber de toda essa repercussão, a gente acabou sendo convidado pelo próprio Google no exterior para fazer uma matéria sobre isso. E aí nós preenchemos todos os requisitos, fizemos tudo. Mas aí é covardia, né? Porque o Luciano, ele é da área de tecnologia. Mas é né? lógico, faz todo Puxa sentido. Usar a minha vida. competência para Usar fazer a sua com que o site seja dos mais visitados, apareça legal. sempre em primeiro lugar. Bem legal. Aliás, eu tenho falado aqui com os voluntários e eu pergunto assim, olha, precisa ter a determinada competência para fazer tal coisa? Às vezes eu sou um contador. Ele falou, a pessoa que eu entrevistei aqui num desses programas, às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes o cara não quer mais, ele trabalha a semana inteira como contador, ele fala, eu quero fazer outra coisa. E às vezes não, é o seu caso, posso usar minha competência para fazer o que vocês realizam bem legal. Bom, vocês têm atividades lá como, por exemplo... Olha só que legal, soninho azul. Fico imaginando o que é o soninho azul, automassagem, relaxamento e meditação. Estou ficando com inveja dessa turma aí. Quem é que bolou tudo isso aqui? Grande parte disso vem de uma formação que eu fiz de biopsicologia, né? Com a monja Susan Andrews, que é a representante do FIB no Brasil, que é o indicador de felicidade interna bruta, né? Um indicador recente que vem ganhando atenção aí, foi criado lá no Butão. E nessa formação a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, da saúde emocional, mental, saúde integral. E aí, soninho azul nada mais é do que 15 minutos que as crianças têm depois do café da manhã, onde eles podem se deitar na posição que for mais confortável para eles e de fundo eles ficam ouvindo uma música clássica, né? Que relaxa eles, e estudos já comprovaram também que ouvir 15 minutos de música clássica pode aumentar o seu QI em até 20%. Que maravilha! A automassagem é uma técnica também desse curso de biopsicologia que ajuda principalmente no desenvolvimento do corpo, né, nessa idade, que começa a desenvolver toda a questão da musculatura, a estrutura óssea. Automassagem, né? Automassagem. Legal. Eu volto já com esse assunto aqui, a gente vai para um rápido intervalo e o Vinícius vai continuar explicando essas pedagogia, a pedagogia e as técnicas que eles utilizam para a gente aprender aqui com eles. A gente já volta já. Estamos de volta aqui no programa Nossa Entidade, conversando com o Vinícius e também com o Luciano, que são os fundadores desta entidade que fica na Zona Sul de São Paulo, na cidade de Dutra, né, que é bem extremo sul da capital paulista. E eles um dia falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa para usar a nossa expertise, e não só a expertise de cada um deles tem nas suas áreas, mas também dos valores que a família tem e poder transmitir isso para outras famílias e principalmente, claro, que é o público deles, crianças e adolescentes. A gente conversava aqui, Vinícius, que vocês têm uma pedagogia muito ampla, que foi conversada ali com os especialistas da área, e vocês têm um trabalho ali específico que vai desde o tal do soninho azul, que é um momento de tranquilidade, a automassagem que a própria criança faz, né? O que mais? A gente estava falando aqui da meditação. Você já pensou nisso? Meditação para a criança? E os imperativos? Como é que você faz esse ficar quieto? Agora é o desafio, hein? Então, todo dia, antes de começar a atividade do dia, né? A gente tem essa atividade que a gente chama de atividade inicial, né? Que são normalmente 15 a 20 minutos, onde a criança vai ter um momento para ela relaxar, para ela se tranquilizar e assim poder absorver melhor o resto do que vai ser passado durante aquele dia. Então, as crianças começam a semana e terminam, né, na segunda e na quinta meditando. Essas meditações, elas são também criadas por mim, né? Não existe um método, mas existe sim uma experiência que eu usei, né, de diversas experiências de meditação, diversos cursos e diversas técnicas e adaptei isso para a criança. O professor também medita? Não, o professor fica quietinho ali. Também medita. É mesmo? Também medita. Ah, você incluiu todo mundo ali. Todo mundo, educador, todo mundo. E o que o professor fala? Foi bom ou não? O educador, normalmente, ele fica mais com aquela coisa de queria poder participar mais, porque normalmente ele tem que estar de olho aberto para ver se está tudo em ordem, né? Se a criançada está
tá tudo Vigilante, certinho. vigilante. Mas normalmente a gente consegue uma meditação tranquila com eles. Entendi. Claro que são crianças, como a gente estava falando, Claro. né? Mas para mim é uma novidade, que eu nunca tinha ouvido falar em meditação para criança. Até porque a criança também, a tal da atenção plena, eu creio que elas têm muito mais do que a gente, né? Elas prestam atenção no que está acontecendo naquele momento. Elas não ficam muito, o que aconteceu lá atrás, até porque não tem um histórico nem para trás, nem para frente. Então elas vivem mais o presente, né? Nesse sentido, tem até muita coisa para ensinar para a gente. Mas vocês têm a roda de conversa. Como é que funciona, Luciano e Também. Vinícius? A roda de conversa é um momento que ajuda muito a criança a desenvolver a questão de ser sociável, né? Ah. De saber se relacionar, de saber se colocar. Então, é um momento no qual, ao final da semana, na sexta-feira, a gente tem literalmente uma roda onde a gente discute com as crianças pontos a melhorar, né? Uhum. E a única regra é que aquilo que vai ser levantado pela criança tem que ser do contexto do mutirão. Mas são elas mesmas que falam o que tem que melhorar? São elas mesmas que trazem a legal. pauta. Então, já tivemos roda de conversa que a pauta foi que música a gente vai cantar antes do café da manhã, né? E tudo bem, a gente não pode também, de forma alguma, menosprezar aquilo que a criança traz, né? Então, a gente procura realmente dar voz para elas, né? Dar valor para o que elas trazem, porque a gente percebe que quanto mais valor e mais a gente tá ali realmente para elas, mais profundo é o vínculo que a gente cria e, com isso, muito mais fácil a nossa educação, né? Porque a criança não tem como a gente se enganar. O melhor educador do mundo, ele não vai conseguir mudar uma criança se ele apenas for teórico, né? Se na prática ele não vivenciar aquilo que ele está querendo passar. A criança, ela é extremamente atenta, a gente que subestima a criança. Uma criança de 6 anos, ela é extremamente capaz de entender coisas como valores, né? Uhum. Principalmente se ela conseguir observar isso no dia a dia dela. A única coisa que causa o choque, às vezes, e que a criança ela não vai falar isso por medo ou por vergonha, é quando ela percebe que o que está sendo falado não está sendo vivido. Né? Aquela coisa, você falar para a criança não grita, acho que isso nem acontece na sociedade. E aí quando você vai dar uma chamada de atenção na criança, você grita, né, acaba com ela. Ela não vai te falar, porque ela tem medo. Mas ali, você está perdendo a sua autoridade. Hoje se fala muito em autoridade. A autoridade jamais vai ser imposta. Isso é medo, isso é violência. Quando a gente impõe alguma coisa, a criança ela não está sendo educada, ela está fazendo por medo. E nisso a gente não acredita que isso faça parte da educação. Educar é a criança entender que aquilo é bom para ela. E aí ela vai reproduzir na minha frente ou sem eu estar no ambiente. Eu imagino, a gente está conversando aqui com o pessoal do Mutirão Nubank, que tem um projeto bem bacana na Zona Sul da capital paulista, e como a gente já falou no início do programa, eles têm um trabalho ali localmente, não na sede, mas numa casa, em que eles atendem mais de 20 crianças, e tem o Mutirão. O Mutirão são com cerca de 40 voluntários de psicólogos. O que mais, Vinícius? Tem de tudo. Tem psicólogo, tem pedagogo, tem fotógrafo que vai para registrar. E eu estou curioso para saber que outros temas vocês já abordaram, né? Porque aí levanta-se com a escola algum tema, né? Então, por exemplo, tá tendo muito bullying na escola, vamos falar de bullying. Questões raciais, enfim, acho que vocês já abordaram muitas coisas com a turminha lá. Assim, a gente já abordou diferenças, né? Não só a questão do racismo, mas todas as questões de diferenças, né? Sociais, por exemplo. Exatamente. O coleguinha que tem um celular, o coleguinha que não tem, para eles entenderem. Né? Diferença de gênero, diferença de raça, né? Diferença de classe financeira, como a gente gosta de chamar. Já abordamos a questão do bullying, já abordamos a questão da honestidade, do respeito, da responsabilidade, essa habilidade de você responder pelos seus atos, né? Que é muito interessante já ir trabalhando isso para a criança ter autonomia, né, no processo dela. Já trabalhamos a questão da autoestima, como eu falei, de aceitar-se como você é. Né? Já trabalhamos a questão da lealdade, né, que a lealdade é um patamar de valores acima. Né? Eu gosto de pensar que
valores é como se fosse uma escada. Tem desde os mais básicos até os mais difíceis, né? Lealdade é aquela coisa que é mais que fidelidade, né? É mais do que você ser fiel à pessoa quando ela está com você. Leal é aquela pessoa que, independente se você está aqui, se você está num outro lado do mundo, se você já partiu dessa vida, eu continuo leal porque isso é um valor. Eu entendo dentro de mim, né, a importância desse pacto social. Né? Então, lealdade é um valor que a gente julga imprescindível até para a efetivação dos outros tantos valores. Né? Mas a gente fala de todos os valores. Assim, e o principal, para a criança entender a mensagem, a gente sempre define uma mensagem para aquele valor. Porque senão, até para nós adultos, é difícil você conceituar um valor. Por exemplo, qual é a diferença entre paz, paciência, calma, tranquilidade e serenidade? Né? É muito fácil a gente esbarrar em algumas coisas similares. Assim. Então a gente define uma mensagem para a criança entender o que se espera. Aquele valor, o que é ele em mim? Então, quando a gente fala de diferenças, né? A mensagem for: ser diferente está tudo bem. A diferença é o que nos enriquece. Entendi. Então, falando... Você acha que quem não teve essa experiência que vocês proporcionam para essas crianças pode passar pela vida toda assim, sem saber entender direito um valor ou outro? Assim, as pessoas entendem, né? Mas às vezes as pessoas têm até dificuldade para entender o que é realmente aqui um valor, né? Infelizmente, né? Infelizmente, eu acredito sim que a gente tem uma parcela considerável da nossa população que não teve acesso, que essas oportunidades já foram perdidas, né? E que provavelmente no seu núcleo de trabalho hoje reagem com aquilo que tiveram, que aprenderam. É verdade. E que, infelizmente, pode ter sido pouco, dado hoje a gama de informações que a gente tem. O que a gente acredita muito é que nessa faixa em que nós estamos trabalhando, nós estamos dando uma contribuição, uma oportunidade para que a criança tenha aquilo que vai ajudá-la a decidir sobre coisas boas ou não boas. Você falou numa época que temos tanta informação, e você, Luciano, você vem dessa área aí da tecnologia, e que hoje é a tecnologia da informação, tanta informação, mas valores mesmo a gente não infelizmente, né? Não tem muito quem passa isso, né, de uma forma... A gente vê as brigas, as manifestações nas redes sociais, mas às vezes a pessoa não tem aquele valor para entender nem como começar a entrar na discussão, né? Verdade. É o que nós falávamos do núcleo familiar, né? Daquela coisa mais antiga, mas aonde a família fazia a sua parte de colocar limites, de passar as suas crenças, o que eles acreditavam, os pais, aquilo que a gente achava certo e errado e tal. Eu concordo com você. Hoje, agora, tantas outras coisas distraem o cidadão e a moralidade, o valor, acabam que passando à margem da educação. Agora, hoje, o Luciano é novo, ele é bem mais novo que todo mundo aqui da roda de conversa, mas o que mudou aí com essa molecada aqui de hoje? Os seus filhos hoje já estão aí na faixa dos 20, 30 anos, né? Meus filhos estão entre 28 e 25, então já E alguns deles, você já tem netos, não? Ainda não. Não tem ainda netos, não. né? Tá com medo aí do que vem por aí? Não é nem milênio mais, né? Porque é uma geração assim que diz que fica mais tempo em casa, né? Que não, tem até aquele... Outro dia eu vi uma brincadeira do sujeito falando: eu vou ficando aqui em casa fazer o quê? Meu pai não sai, minha mãe não sai, eu vou ficando aqui, né? Então, como se a casa fosse verdade, deles, né? Então, são diferenças que foram acontecendo? São essa geração, né? Que obviamente vem aí com meus filhos, já é diferente daquilo que a gente teve. A sociedade, do modo geral, por N motivos também, ela hoje, você acaba tendo essas pessoas estudando muito mais, né? É impressionante o quanto esses profissionais hoje se preparam com graduação, pós-graduação, curso, especialização, para depois ir para o mercado de trabalho que está muito competitivo. A vida, da forma que a gente enxergou num dado momento, havia quase que uma data ali onde você tinha que começar a trabalhar, que era perto dos seus 18, 19 anos. Muito hoje antes, isso né? mudou muito. Há 30, exato. 40 anos você começava era com 10, 9, Podia 8. trabalhar com 14, não pode mais, né? Só jovem aprendiz. Então, assim, acho que a sociedade vem mudando. Acho que toda mudança que for positiva, para que as pessoas tenham tempo de fazerem o que querem, de poderem fazer coisas que lhes dão prazer, escolher melhor a sua formação, acho muito legal. Eu acho que não tem nem o bom, nem o ruim, nem o certo, nem o errado. São mudanças e a gente tem que se adaptar a elas, né? Assim que eu as Agora, vejo. a gente está falando aqui dessa questão, até levantei o tema aqui do currículo básico, né? Que a gente sabe que a língua portuguesa e a matemática são muito basilares. Mas
Os desafios que os jovens têm pela frente, eles vão usar uma outra disciplina que nem sempre tem, talvez, a importância que se dá e que vocês colaboram, que são as artes, né? Porque é por meio das artes que o adolescente, o jovem, ele pode deslumbrar o mundo e ter um leque de opções muito grande, por exemplo, para escolher a profissão, a atividade que ele vai exercer, né? Queria que vocês falassem um pouco do que vocês fazem neste campo, né? Eu sei que vocês têm oficinas de arte. Tem o quê? Tem teatro? O que vocês costumam fazer? Tem teatro, tem tudo que você possa imaginar como expressão artística, né? Inclusive, a gente sempre busca alguns passeios, algumas atividades também nesse sentido, né? Um teatro que a gente vai visitar com eles, um museu, né? Porque a gente acredita que a arte, ela é a manifestação da criatividade, né? Se você consegue fazer a criança se interessar por algum ramo da arte que seja, qualquer ramo artístico, ela consegue desenvolver dentro dela mesma essa criatividade, né? E pela criatividade a criança sonha. Você percebe que ela tem sonhos ali e ela começa a expressar esses sonhos, né? E é muito bom você ver uma criança que chega e não participa de uma atividade de artes quando ela entra, porque ela fala, não, eu não sei desenhar. Né? Ou eu não sei pintar, ou eu não sei fazer isso, mas no fundo o que ela está te dizendo é assim, me ajuda, eu estou inseguro. Entendi. Nunca fui estimulado a isso, né? E aí quando você começa a incentivar, aquela criança ela vê que ela pode sonhar. E aí se o ciclo que meu pai falou que a gente quebra é o ciclo de violência e de desmotivação total, né? De desacreditar que a vida pode ter graça, né? A criança é muito fácil, a gente está aqui no estúdio confortável, arzinho condicionado, mas a criança que está nessa realidade, né? A criança que ela está numa realidade de pobreza, uma realidade onde às vezes nem saneamento básico ela tem, né? É isso que eu ia lhe perguntar. Crianças, por exemplo, da região que vocês atendem, na cidade de Dutra, extremo sul de São Paulo, muitas vezes se não fosse vocês levarem eles, por exemplo, num museu da língua portuguesa, enfim, talvez eles passasse a adolescência inteira, provavelmente, né, Luciano, sem poder visitar um local desse. Esse ano nós fizemos 2 saídas, né, para teatro e tal. Impressionante a receptividade, o quanto se discutiu no tema, né? Um foi Don Quixote, outro foi uma outra peça infantil. Muito legal, é impressionante como a criança vivencia aquele negócio do teatro, coisas que seguramente ela não teria. Sabe o que é mais legal disso tudo? Quando ela pega o livro didático e vai ouvir falar sobre teatro, é outra vivência, porque uma coisa é você ler a palavra lá, teatro. Você experimentar, né? Aí você fala, o que é isso? O que é cultura? O que é teatro? O que é isso? Nunca vi isso. Aquilo é uma folha virada do caderno didático. Agora, se ela participou, aquilo com certeza vai ficar marcado. Me permita só uma parte, uma das coisas que me marcou muito foi logo que a gente montou a brinquedoteca, que são vários livros, né? O quanto de crianças que ao chegarem, antes até do café, porque estão chegando entre 10, 15 minutos, estão chegando todas as crianças ali. Mas as que chegavam primeiro já iam se apegando a um livro e uns ajudando os outros, aqueles que não estão conseguindo a leitura ainda absoluta, a pessoa encostava ao lado, o outro coleguinha, e juntos iam lendo os livros por iniciativa própria, sem que os nossos educadores ou gestores indicassem isso. Quer dizer, como o Vinícius falou, foi dado um incentivo e esse incentivo criou neles um hábito de, ao chegarem, em vez de ficar lá só correndo, já começar uma leitura, um livro, entender uma história. Muito legal isso. A gente está conversando aqui com a turma do Mutirão no Bem, que atende uma entidade que atende na Zona Sul de São Paulo, e eu queria até dar sequência aqui com o Luciano, que você falou do livro. O que vocês têm especificamente voltado para o livro? Aí tem voluntários que dão os livros, tem livro para criança também? O Vinícius pode explicar para a gente em detalhe, mas a gente recebeu uma grande doação de livros, né? Que foram catalogados. A gente faz também um filtro, né? A gente participou de algumas feiras, por exemplo, a feira do livro que teve na USP, né? Uma feira famosa que acontece todo final de ano, onde as editoras elas apresentam os exemplares dela com pelo menos 30% de desconto, né? Sim. O menor desconto tem que ser de 30%. Então ali a gente já selecionou bastante livros que faziam sentido para essa educação com valores, né? Então, histórias que realmente remetiam a alguns dos valores que a gente ia trabalhar. Fora isso, a gente recebe muito livro, né? Inclusive a gente repassa muita doação, mas livros que são para essa faixa etária, a gente sempre faz uma triagem e fica com aqueles
que fazem sentido para a nossa pedagogia. E a turminha está lendo? Porque é duro quando você vai numa biblioteca, qualquer lugar, numa escola, e você vê aquele monte de livro novinho que você fala, nunca foi mexido, né? E os maravilhosos, né? Vocês estão conseguindo envolver a turma aí para ler, Sim. mesmo nesse tempo de celular, de tablet? Sim, sim, porque para criança isso é legal também. Até os 6 anos, 7 anos, a leitura e o que você incentivar, na verdade, é visto como uma brincadeira. Porque a criança nessa idade ela ainda está aprendendo muito pelo brincar. Né? Então tudo para ela acaba sendo uma brincadeira, acaba sendo lúdico. Então quando a gente incentiva a brincadeira de ler, né, eles acham fantástico. E quando a gente coloca contação de história, por exemplo, na nossa grade de atividades, não é à toa. É porque o Rubem Alves mesmo falava, né? O melhor jeito de você ensinar qualquer coisa é você despertando a vontade do aprendiz de aprender. Né? Então, se a gente conta uma história bem contada, com emoção, né? E a criança fica naquela empolgação e tal, ela vai querer aprender a fazer aquilo. Né? Nós somos assim, a gente porque ela nem sabe que e quer reproduzir aquilo. Acho que o Luciano vai concordar comigo que ela nessa idade nem sabe que um dos grandes prazeres que a gente pode ter na vida é olhar na sua estante, pegar um livro antigo que você leu há 20 anos, tirar ele da estante, volta todo aquele momento, não é? E quem não leu não vai ter esse prazer, né? Isso, volta o sonho, volta aquela sensação, né? Às vezes você tem uma anotação, você fala, puxa vida, rapaz, isso aqui foi há 20 anos, que coisa legal, tava, né? Isso faz parte da sua história e é um objeto que fica na sua casa, né? Porque as outras coisas vão se perdendo, mas os livros, eu, por exemplo, já vendi livros meus e me arrependi extremamente. Precisava deles agora. Fui lá e comprei de volta no mesmo, só para ter lá na estante, para lembrar. É muito interessante. Faz parte da nossa construção, né? E vocês têm também um trabalho, me corrija se eu estiver errado, que é alguma coisa sobre mão branca, não sei se eu estou lendo certo aqui, e um trabalho voltado aos idosos, é isso? Não, o Mão Branca ele é uma outra associação, né? Mas a gente tem uma cultura dentro do mutirão de fazer, de ter... Um intercâmbio. Isso, de ter esse intercâmbio, né? A inter-relação entre projetos sociais. Então a gente já fez essa vivência entre o Mão Branca e o Mutirão, onde a gente teve troca de cartas primeiro. O Mão Branca é a instituição para idosos, não? Isso, é uma aqui na associação capital. que atende idosos, né? É uma associação beneficente também. E aí a gente teve uma troca de cartas com eles, com os idosos. De crianças com os idosos, não? Isso. E depois, no final do ano, né, eles foram se conhecer e as nossas crianças apresentaram uma peça de Natal. E você não trouxe uma foto aqui pra gente mostrar o vídeo desse lugar, né? Mas você vai voltar aqui para mostrar pra gente, porque isso é sensacional, né? Encontro de gerações, né? Sim. Eu acho que alegra muito os idosos que ficam muito sozinhos, né? Sem dúvida. E A as crianças apresentação que a aprenderem, gente fez, que as crianças fizeram de Natal, né, no Natal passado, foi impressionante e emocionante. Estavam todos os idosos assistindo a encenação, né? Era uma encenação de uma peça de Menino Jesus e tal. Foi um negócio muito gratificante para todos. Tenho certeza que para eles, os idosos que tiveram a atenção das crianças, para nós que levamos as crianças e elas aprendem a respeitar o idoso, a entendê-lo. Tinha que ser todo dia, né? Toda hora. Tinha que ser todo dia, porque a gente sabe que você não tem condição de fazer toda hora, mas essa aproximação... E fazer esse idoso se sentir parte da sociedade, né? Então foi muito, muito importante. O projeto... Nenhum lar de idosos devia ficar sem a visitação de crianças, Exatamente. Da turma toda, né? Todo mundo... Eles precisam conversar e falar, né? E as crianças foram excelentes ouvintes e também trocaram muitas ideias. Foi muito legal. Foi um projeto que durou o ano todo através de cartas e finalizou com a peça de Natal. Isso foi recente, não? Tem quanto tempo? Foi no final do ano passado. Foi no final do ano passado. Nossa, tem um ano. O ano todo. Isso. Tomara que vocês façam com mais lares aí, envolvam essas crianças já aí. estamos correndo atrás, sim, para esse ano também. E por carta, que é legal, né? Porque o idoso, acho que ele gosta, né? A carta tem aquela coisa de você pegar o papel, ler a letrinha da criança, né? De poder elas guardar, fazem perguntas, né? Fazem perguntas, fazem comentários, né? Colocam coisas de criança. Então, e o idoso responde de uma forma muito carinhosa, né? E a criança recebe esse carinho, mesmo que através da carta. Fantástico esse projeto. Foi uma experiência muito boa do ano passado. A gente, dentre várias iniciativas que a gente toma, uma delas é manter esse intercâmbio com outras associações. Muito legal. Bom, o programa está chegando ao fim. A gente tem só mais 1 minuto aí, 30 segundos para cada um para encerrar. Mas eu quero que vocês deixem um recado final. Vou colocar o site aí de novo para vocês que estão em casa ou assistindo pelas redes sociais.
poderem entrar em contato, colaborar, não só financeiramente, mas também visitar, pode visitar, né? Sim, sem pode ser dúvida. um voluntário, entra lá, tem o telefone deles também, pode ligar, mas o legal é você entrar no site também e aí tem toda a forma de participar. Vou deixar vocês à vontade para as considerações finais. Bom, da minha parte eu só tenho a agradecer a oportunidade, esse trabalho é fantástico de vocês, porque traz à tona o terceiro setor, que é um segmento importantíssimo da nossa sociedade. É uma gotinha que vai movendo um oceano paulatinamente. Da minha parte, eu deixo uma reflexão, que eu gosto sempre de deixar, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai numa feira, em algum lugar, se apresentar, eu ouço assim, nossa, mas um rapaz tão novo, fazendo tudo isso. Eu deixo a seguinte reflexão. A gente deixou de se perguntar há muito tempo o sentido da vida. E às vezes tem gente que vai demorar os seus 90 anos para cair a ficha e se perguntar, e agora? O que vai acontecer? O que eu fiz? Para onde eu vou? E a vida, ela só é ida. A única certeza que a gente tem quando a gente chega é que a gente vai morrer. Então, essa é a reflexão. Qual sentido a gente está dando para a nossa vida? Tomara que a gente dê o sentido todos os dias da nossa vida, né? Vocês estão dando um exemplo bem legal. Lembrei do livro do Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, quem não lê, lê, porque o nome do livro é justamente esse, né? A busca do sentido da vida lá nos campos de concentrações. E quando ele lembra que quem tinha um sentido e tinha um objetivo, conseguia com mais objetividade sair do campo de concentração e ter uma vida efetiva lá fora. Quem tinha desistido, abandonado, geralmente acabava morrendo, né? Então, não deixe para amanhã, faça o seu trabalho voluntário, procure essas instituições. O Mutirão no Bem é uma delas que vale a pena ser visitada aqui na Zona Sul da capital paulista. Obrigado pela sua presença. Até o próximo programa. Tchau, tchau.